Ouvi minha noiva planejando experimentar algo com um homem mais alto. Agora ela está pagando o preço com documentos legais e uma vida sem mim. Deixe eu começar do começo para vocês entenderem como tudo desmoronou. 11 anos. Esse era o tempo que eu e a Vanessa estávamos juntos quando tudo foi pro espaço. A gente se conheceu numa faculdade técnica quando eu ainda estava descobrindo o que queria fazer da vida, e ela era essa garota inteligente e confiante que parecia ter tudo planejado. Eu tinha 20, ela 18, e sinceramente, pensei que tinha ganhado na loteria. Nós dois éramos de Curitiba, os dois tentando construir algo melhor do que nossos pais tinham, e simplesmente bateu aquele feeling. Acabei me dedicando ao trabalho elétrico comercial, instalando sistemas em prédios comerciais, passando fios por forros, garantindo que as luzes ficassem acesas pro pessoal de terno que nunca pensa no que tem por trás das paredes. É um trampo bom, trabalho estável, e o dinheiro é decente se você tá disposto a meter as horas. A Vanessa achou o lugar dela numa clínica veterinária como recepcionista, lidando com donos de bichos preocupados e marcando consultas. A gente não era rico, mas estava construindo algo junto. Pelo menos, era isso que eu pensava. Aos 31, eu estava ganhando bem, a gente tinha nosso próprio lugar, e finalmente criei coragem para pedir ela em casamento 8 meses atrás. O anel me custou 3 semanas de salário, mas ver a cara dela quando me ajoelhei fez cada real valer a pena. Marcamos o casamento para 8 meses depois, começamos a falar de casas que a gente podia pagar, bairros onde talvez quiséssemos criar filhos um dia. Coisas normais. O tipo de futuro que parece sólido quando você tá deitado na cama domingo de manhã, fazendo planos tomando café. Mas alguma coisa começou a mudar por volta do 6º mês do noivado. A Vanessa ficou distante. Não de um jeito dramático, ainda me dava beijo de tchau de manhã, ainda perguntava sobre meu dia quando eu chegava em casa coberto de poeira de gesso e resto de fita isolante. Mas ela estava sempre no celular. Sempre. Durante o jantar, durante os filmes, até quando era pra gente tá olhando lugares pro casamento online. Desculpa, só coisa do trabalho, ela falava, ou a Patrícia tá com problema com o namorado de novo. Não liguei muito no começo. Cara, eu tava metendo dias de 12 horas tentando juntar grana pro casamento e entrada de uma casa. Quando você tá se arrastando por espaços de forro com 35 graus em Curitiba, não sobra muita energia para analisar os hábitos de WhatsApp da sua namorada. Mas foi piorando. Ela recebia ligações e saía para atender. Chegava mais tarde das saídas com as amigas, sempre com alguma explicação de que foram para outro bar ou alguém precisava desabafar. Parou de iniciar qualquer tipo de contato físico, parou de sugerir que a gente fizesse coisas juntos no fim de semana. Quando eu mencionava o planejamento do casamento, ela fazia aquela cara como se eu tivesse incomodando ela com lição de casa que tinha esquecido de fazer. A gente tem tempo, ela falava. Não fica se estressando tanto com isso. Aí eu decidi fazer alguma coisa. Tinha essa banda que ela era fissurada desde a faculdade, um grupo indie que finalmente estourou e estava em turnê. Quando vi que eles vinham para Curitiba, gastei R$ 800 em 2 ingressos sem nem piscar. Lugares na primeira fila. Ia ser uma surpresa para ela, talvez levar a gente de volta para aquele lugar onde a gente realmente curtia a companhia um do outro. Mantive os ingressos escondidos na minha caixa de ferramentas por 2 semanas, planejando o momento perfeito para contar. Esse momento chegou na festa de aniversário da amiga dela, a Patrícia. Era uma daquelas reuniões de quintal onde todo mundo fica em pé com bebida, colocando o papo em dia, as coisas sociais de sempre. Eu estava perto da churrasqueira ajudando o namorado da Patrícia com os hambúrgueres quando escutei a voz da Vanessa vindo do pátio. Ela estava falando com um grupo de amigas, e alguma coisa no tom dela me fez parar o que eu estava fazendo. Quer dizer, eu amo o Carlos, mas às vezes fico pensando como seria ficar com alguém mais alto. Ela estava falando, e o jeito casual que ela disse isso me acertou como um soco no estômago. Mas ela não tinha terminado. Tipo, eu tô com o mesmo cara desde que eu era basicamente uma adolescente. Não deveria saber o que mais tem por aí antes de me amarrar para sempre? Uma das amigas riu e disse alguma coisa sobre ela ainda ter tempo, e a Vanessa respondeu, né? Tipo, talvez eu devesse experimentar o cardápio antes de me comprometer com a mesma comida pro resto da vida. O jeito que ela falou, como se eu fosse algum produto que ela estava pensando em devolver na loja, fez minhas mãos tremerem. Isso não era curiosidade. Isso não era alguma dúvida inocente. Isso era desprezo. Desprezo puro e casual por tudo que a gente tinha construído junto, falado como se ela tivesse discutindo se ia experimentar uma lanchonete diferente.
Fiquei parado ali por o que pareceu uma hora, mas provavelmente foram 30 segundos, segurando uma espátula e tentando processar o que tinha acabado de escutar. A mulher com quem eu estava planejando casar, a mulher que estava usando meu anel, estava falando de mim como se eu fosse um substituto. Uma opção segura com quem ela estava se contentando. Quando finalmente me mexi, foi para caminhar direto até minha picape e sentar na cabine com o ar-condicionado ligado, olhando pro nada. Não confrontei ela. Não cheguei furioso e exigi uma explicação. Só sentei ali enquanto a festa continuava sem mim, pensando naqueles ingressos de show escondidos na minha caixa de ferramentas e me perguntando há quanto tempo ela estava se sentindo assim. Quando a Vanessa finalmente me achou uma hora depois, ela parecia irritada que eu tinha sumido. Que houve com você? Você tá sendo esquisito. Falei que estava com dor de cabeça e queria ir para casa. Ela revirou os olhos, mas entrou na picape, passando a viagem inteira mandando mensagem para alguém enquanto eu dirigia pela noite, já sabendo que nosso relacionamento tinha acabado, mas ainda não pronto para admitir. Não dava para deixar passar, então na manhã seguinte decidi confrontar ela sobre o que tinha escutado. A Vanessa estava fazendo café quando toquei no assunto, ainda de pijama, agindo como se tudo fosse normal. Mantive minha voz calma, não queria começar gritando logo de cara. A gente precisa conversar sobre o que você falou ontem na festa da Patrícia. Ela congelou com a cafeteira na mão, e viu o rosto dela passar por confusão, reconhecimento, depois aquele olhar que as pessoas fazem quando estão tentando descobrir quanta encrenca estão metidas. Do que você tá falando? Ela perguntou, mas a voz dela tinha aquele tom cuidadoso que me disse que ela sabia exatamente do que eu estava falando. Então botei tudo na mesa. Palavra por palavra. O comentário sobre querer alguém mais alto, as coisas sobre experimentar o cardápio antes de se comprometer. Fiquei olhando o rosto dela o tempo todo, procurando algum sinal de que ela estava horrorizada com como sou, que tinha percebido quanto isso me machucaria. Em vez disso, ela ficou na defensiva. Meu Deus, Carlos, você estava escutando escondido uma conversa particular. Essa foi a primeira resposta dela. Não um pedido de desculpas, não uma explicação. Ofensa porque eu tinha escutado ela falando sobre me substituir. Não era particular, Vanessa. Você estava a 3 metros de mim numa festa. Ela largou a cafeteira mais forte que o necessário e se virou para me encarar completamente. Olha, eu estava bêbada, tá? As amigas da Patrícia estavam sendo estranhas e insistentes, fazendo todas essas perguntas pessoais sobre nosso relacionamento. Eu só estava tentando me enturmar na conversa. Olhei fixo para ela. Se enturmar falando sobre me trair. Eu nunca falei nada sobre traição. Mas mesmo enquanto falava isso, dava para ver que ela estava percebendo como soava fraco. Você falou sobre experimentar outros homens antes de se comprometer. O que exatamente você achou que isso significava? Ela começou a se retratar então, falando que era só papo inseguro, que toda mulher se pergunta sobre essas coisas às vezes, que não significava nada real. Mas o jeito que ela estava falando, como se tivesse irritada por ter que se explicar em vez de arrasada por ter me machucado, me disse tudo o que eu precisava saber. A discussão escalou dali. Perguntei diretamente se ela ainda queria casar comigo. E ela ficou furiosa. Como você pode nem perguntar isso? Claro que eu quero casar com você. Cara, você tá sendo muito dramático. Mas quando insisti, pedi para ela me olhar nos olhos e me dizer que não estava tendo dúvidas, ela não conseguiu. Continuou desviando, jogando de volta para mim, falando que eu estava sendo inseguro e controlador. Finalmente, ela pegou a bolsa e saiu furiosa. Eu preciso de espaço para pensar. Vou ficar na casa da Roberta até você se acalmar. Ela ficou fora por 4 dias. 4 dias de silêncio total enquanto eu sentava no nosso apartamento, olhando pastas de planejamento de casamento e tentando descobrir que diabos eu deveria fazer. Passei esses dias fazendo coisas práticas porque a alternativa era desmoronar completamente. Pesquisei políticas de cancelamento de casamento, descobri que a gente perderia mais ou menos metade dos nossos depósitos, mas era melhor que jogar dinheiro bom fora. Entrei nas nossas contas compartilhadas e comecei a separar nossas finanças, mudando meu depósito direto de volta para minha conta pessoal. Até liguei para o meu brother André que trabalha com imóveis para perguntar sobre quebrar contratos de aluguel. Não estava fazendo nenhum movimento ainda, mas queria saber minhas opções. No 4º dia, recebi uma DM no Instagram da Letícia. Ela era uma das amigas da Vanessa, mas a quieta que geralmente ficava na dela durante as conversas em grupo. Talvez a gente tivesse trocado 20 palavras no total em todos os anos que eu conhecia ela.
Oi Carlos, começava a mensagem dela. Sei que isso é estranho, mas acho que você deveria saber o que realmente tá rolando. Meu estômago despencou. Liguei para ela na hora. A Vanessa não foi só para casa da Roberta para se acalmar, a Letícia me disse, a voz dela tensa com o que parecia raiva. Ela tá com o Henrique desde a noite que saiu da sua casa. Henrique. Lembrei dele de quando eu e a Vanessa começamos a namorar. Um cara alto dos tempos da faculdade técnica dela que sempre ficou interessado demais em manter contato. Ele tinha dado umas investidas ao longo dos anos, aparecendo em festas sem ser convidado, mandando DM quando achava que eu não ia perceber. A gente até teve uma conversa sobre isso no começo do nosso relacionamento, e a Vanessa tinha concordado em cortar contato com ele completamente. Tem certeza? Perguntei para Letícia, mesmo já sabendo que ela não teria me procurado se não tivesse certeza. Tenho prints, ela disse. O grupo do WhatsApp da festa da Patrícia. Não era só papo de bêbada, Carlos. Elas estavam incentivando. Falando para ela testar o Henrique para tirar isso do sistema. Ela me mandou na hora durante a ligação. Vi as mensagens carregando na minha tela, cada uma pior que a anterior. Patrícia escrevendo, garota, você sempre teve curiosidade sobre caras altos. Vai fundo. Roberta adicionando, não é traição se você tá só descobrindo o que quer. E a Vanessa respondendo, vocês acham? Quer dizer, a gente ainda não é casado. Os horários mostravam que a conversa tinha continuado por horas depois da festa, com as amigas dela ajudando ela a planejar quando e onde se encontrar com o Henrique. Isso não era algum erro impulsivo causado por álcool e pressão das amigas. Isso era calculado. Deliberado. Elas tinham ajudado ela a orquestrar enquanto eu estava em casa sozinho, pesquisando como cancelar nosso casamento porque achei que talvez a gente ainda pudesse dar um jeito. Por que você tá me contando isso? Perguntei para Letícia. Teve uma pausa longa antes dela responder. Por que tá errado? E por que você merece coisa melhor que ser enganado assim? Agradeci e desliguei. Depois sentei olhando aqueles prints por provavelmente uma hora. Todas aquelas noites que eu tinha trabalhado hora extra, puxando cabo por sótãos sufocantes para juntar dinheiro pro nosso futuro, e ela tinha estado planejando como me trair com algum conhecido da faculdade que nunca tinha respeitado nosso relacionamento em primeiro lugar. A traição cortou mais fundo do que eu achei possível, mas por baixo da dor tinha outra coisa. Algo mais frio. Eu não estava mais só de coração partido. Tinha terminado. Com a evidência da Letícia na mão, parei de ter pena de mim mesmo e comecei a tomar atitude. A primeira coisa que fiz foi mudar toda a senha de toda a conta que a gente compartilhava. Banco, serviços de streaming, o site de planejamento de casamento, tudo. Depois liguei para o nosso banco e congelei a conta poupança conjunta, a que tinha nosso fundo de casamento e o dinheiro da entrada da casa. Não estava pegando nada que pertencia a ela, mas também não ia deixar ela esvaziar contas que a gente construiu junto enquanto ela estava com o Henrique. O próximo foi o seguro do carro. A Vanessa estava na minha pólice como motorista secundária, o que economizava uns R$ 100 por mês, mas dava cobertura para ela na minha picape. Uma ligação e ela já não estava mais. Passei o resto daquele dia empacotando as coisas dela. 11 anos da vida de alguém cabem em mais caixas do que você imaginaria. Roupas, livros, aquela coleção de velas decorativas que ela nunca acendia, fotos nossas que eu não conseguia olhar sem ficar enjoado. Fui metódico nisso, dobrando tudo com cuidado, garantindo que nada se danificasse. Isso não era sobre ser vingativo, era sobre ter terminado. Empilhei tudo perto da porta da frente e esperei. Ela voltou numa terça-noite, usando a chave como se nada tivesse acontecido. Eu estava sentado na mesa da cozinha com os prints da Letícia impressos e organizados numa pasta, junto com cópias de todas as mudanças financeiras que eu tinha feito. Ela viu as caixas primeiro. Que porra é essa, Carlos? Perguntou, mas a voz dela tinha aquele mesmo tom de direito que sempre tinha quando ela era pega fazendo algo errado. Suas coisas, eu disse. Pode pegar quando for embora. Ela começou com as negações imediatamente. Só tinha ficado com amigas, precisava de espaço para pensar, não rolou nada com o Henrique. Coisas padrão do manual. Então deslizei a pasta pela mesa para ela. Dá uma olhada na página 3, falei para ela. É onde suas amigas estão debatendo se o quarto de hotel do Henrique ou o apartamento da Roberta seria melhor pro seu test drive. Ponto. Ver o rosto dela enquanto lia as próprias mensagens foi outra coisa. A cor saiu completamente. Ela tentou mais algumas mentiras, os prints eram falsos,
A Letícia estava com ciúme inventando coisas, as mensagens estavam fora de contexto. Mas quando alguém é pego com a boca na botija com as próprias palavras, só tem tanto que pode negar. Tá bom, ela finalmente disse, jogando a pasta de volta para mim. Tá bom. Sim, eu transei com o Henrique. Mas não significou nada, Carlos. Era só curiosidade. Eu tava tentando tirar isso do sistema para poder me comprometer com você completamente. Quase ri. Você me traiu para fortalecer nosso relacionamento? É isso que você vai falar. Não era para te machucar porque não era para você descobrir. Ela estava desesperada agora, se agarrando em qualquer coisa que pudesse funcionar. A gente pode superar isso. As pessoas superam coisas piores o tempo todo. Estendi minha mão. Primeiro o anel. Depois as chaves do carro. Carlos, por favor, e anel. Chaves. Agora. Ela começou a chorar então, mas eram lágrimas de raiva, não tristeza. Arrancou o anel de noivado do dedo e bateu na mesa tão forte que fiquei surpreso que não rachou. As chaves do carro seguiram. Você vai se arrepender disso, ela disse, pegando a primeira caixa das coisas dela. Você vai perceber o que jogou fora. Ajudei ela a carregar o carro em silêncio, e foi isso. Ou pelo menos era o que eu pensava. 2 semanas depois, recebi uma ligação da minha operadora de plano de saúde perguntando sobre mudanças de cobertura para minha parceira doméstica. Falei para eles que devia ter algum erro, eu não era casado, não estava numa união estável, e minha namorada não morava mais comigo. O atendente parecia confuso. Senhor, segundo nossos registros, o senhor apresentou documentos de união estável 6 semanas atrás, adicionando Vanessa Miller como sua parceira coberta. Meu sangue gelou. Eu absolutamente não apresentei documento nenhum assim. Ele me colocou em espera, voltou, e me leu os detalhes. Declaração assinada, cópia da minha carteira de motorista, comprovante de residência compartilhada, tudo. Tudo apresentado com minha assinatura falsificada 6 semanas atrás, o que significava que a Vanessa tinha feito isso 3 semanas antes de sequer me trair. Isso não tinha sido algum erro impulsivo depois de uma festa. Isso tinha sido planejado. Ela tinha estado montando redes de segurança enquanto eu trabalhava hora extra para pagar nosso casamento. Desliguei e imediatamente liguei para minha seguradora de carro. A mesma história. Documentos de união estável apresentados 6 semanas atrás, adicionando ela como motorista coberta na minha apólice. Depois liguei para o meu banco. Ela tinha tentado se adicionar como titular de conta conjunta na minha conta pessoal, a que tinha meu depósito direto, mas felizmente isso exigia uma visita presencial com as duas partes presentes. O alcance do que ela tinha tentado fazer me atingiu como um trem de carga. Ela tinha usado minha informação pessoal, provavelmente de quando compramos o carro dela e ela cuidou da papelada, para falsificar documentos de união estável. No Brasil, uniões estáveis têm alguns dos mesmos benefícios legais que casamento. Plano de saúde, direitos de propriedade, reivindicações de herança. Ela tinha estado construindo uma estrutura legal para reivindicar meus bens enquanto ativamente planejava me trair. Liguei para um advogado naquela tarde. O André me deu o nome de alguém que lidava com casos de fraude, e no final da semana, eu tinha uma ordem de restrição protocolada e queixas de fraude tanto com o Estado quanto com as seguradoras. Cada documento que ela tinha falsificado, cada benefício que tinha reivindicado fraudulentamente, tudo tinha que ser revertido com papelada legal provando que ela tinha cometido roubo de identidade. O advogado disse que era um dos casos mais calculados de fraude de relacionamento que ele tinha visto. Mas a Vanessa não ia sair quieta. Uma vez que os papéis legais foram entregues, ela começou a revidar do único jeito que sabia, fazendo de vítima nas redes sociais. Ela fez uma conta no TikTok e começou a postar vídeos sobre abuso financeiro, sobre homens controladores que cortam o acesso das namoradas ao dinheiro e seguro quando os relacionamentos terminam. Nunca mencionou a traição, nunca mencionou os documentos falsificados. Só se pintou como essa pobre mulher cujo ex-namorado malvado tinha prendido ela financeiramente e depois jogado ela fora sem nada. Os vídeos começaram a ganhar tração. Centenas de comentários de pessoas me chamando de monstro, falando que esperavam que eu tivesse o que merecia. Ela até postou na frente do nosso antigo prédio de apartamentos, falando sobre como tinha sido ilegalmente despejada da casa dela. Era surreal ver alguém reescrevendo a história em tempo real, mas os próprios prints dela estavam prestes a alcançar ela no tribunal. A confusão toda acabou no tribunal civil quando a Vanessa entrou com um pedido de pensão alimentícia de emergência como parceira dependente.
O advogado dela, e eu ainda não consigo acreditar que ela achou alguém disposto a pegar esse caso, argumentou que ela tinha sido financeiramente dependente de mim por anos e merecia pensão tipo conjugal enquanto a disputa de união estável fosse resolvida. Ela alegou que eu tinha cortado o plano de saúde e cobertura de carro dela sem aviso, deixando ela incapaz de trabalhar e pagar necessidades básicas. O processo me pintava como esse abusador controlador que sistematicamente tinha isolado ela financeiramente. No papel, se você ignorasse todo o contexto, quase soava razoável. A audiência foi marcada para 3 semanas depois, o que deu tempo para o meu advogado preparar o que ele chamou de a documentação mais abrangente de fraude de relacionamento que ele já tinha montado. A gente tinha tudo. Os prints da Letícia mostrando premeditação. Registros bancários provando que eu nunca tinha restringido o acesso dela ao próprio dinheiro, só as contas conjuntas depois de descobrir a traição. Registros telefônicos mostrando que ela tinha estado em contato com o Henrique por meses antes da festa. Documentação de cronologia provando que ela tinha apresentado os documentos fraudulentos de união estável 3 semanas antes de sequer trair. E depois tinham os próprios vídeos de TikTok dela, que meu advogado chamou de o presente que continuou dando. Veja bem, quando você está alegando abuso financeiro no tribunal enquanto simultaneamente posta vídeos de restaurantes e viagens de compras bancadas pelo seu novo namorado Henrique, levanta algumas questões de credibilidade. Quando você está alegando que foi ilegalmente despejada enquanto suas próprias redes sociais mostram que você planejou sair para um test drive com outro homem, os juízes tendem a notar. No dia da audiência, a Vanessa apareceu num vestido conservador com o cabelo preso para trás, não parecendo nada com a criadora vingativa de TikTok que tinha se tornado. O advogado dela fez o melhor que pôde, mas a evidência era esmagadora. Meu advogado apresentou tudo cronologicamente, mostrando como ela tinha cometido fraude antes de trair, depois tentou usar o sistema legal como arma quando foi pega. Quando chamaram a Letícia como testemunha, tudo desmoronou. A Letícia testemunhou sobre o grupo do WhatsApp, sobre como as amigas da Vanessa tinham incentivado a traição, sobre a natureza calculada de tudo o que aconteceu. Ela trouxe o próprio celular para o tribunal e leu as mensagens em voz alta na frente do juiz. O advogado da Vanessa tentou objetar, alegando que era boato, mas quando as mensagens eram da própria Vanessa, não tinha muito que ele pudesse fazer. O juiz levou uns 10 minutos para deliberar. Negou cada uma das alegações da Vanessa, ordenou que ela pagasse meus honorários advocatícios, e emitiu uma ordem de não contato que ficaria em vigor por 2 anos. Ele também anotou no registro que as apresentações fraudulentas dela e a subsequente campanha de difamação nas redes sociais mostravam um padrão de comportamento enganoso projetado para manipular tanto a opinião legal quanto pública. Sair daquele tribunal foi como respirar pela primeira vez em meses. Justiça nem sempre é limpa ou satisfatória, mas às vezes o sistema funciona exatamente como deveria. Depois que o caso legal se encerrou, eu e a Letícia começamos a conversar mais. Ela tinha me procurado durante toda a confusão legal só para ver como eu estava aguentando, e essas conversas gradualmente se tornaram algo mais. Ela era diferente da Vanessa em todos os jeitos que importavam. Honesta, direta, não jogava jogos ou manipulava situações para conseguir o que queria. Quando contei para ela sobre os ingressos de show que tinha comprado para Vanessa, os que ainda estavam na minha caixa de ferramentas, ela disse algo que ficou comigo. Não deixa ela estragar música boa para você. Então a gente foi. Os mesmos lugares que eu tinha comprado para tentar salvar um relacionamento que já tinha acabado, mas dessa vez com alguém que realmente queria estar lá. A banda foi incrível, e pela primeira vez em meses, me senti eu mesmo de novo. A gente tirou fotos, cantou músicas que meio lembrava, e percebi como era estar com alguém que não estava constantemente calculando ângulos ou procurando saídas. A Letícia só estava presente, só feliz de estar ali comigo. Foi aí que a Vanessa descobriu que eu tinha seguido em frente. Nunca postei nada nas redes sociais sobre isso, tinha aprendido minha lição sobre manter coisas privadas, mas Curitiba não é uma cidade tão grande, e amigos mútuos falam. Ela deve ter descoberto pelo disse-me-disse, porque 2 semanas depois do show, ela apareceu na minha garagem às 8 da manhã num sábado. Eu estava carregando minha picape para um trabalho quando escutei portas de carro batendo e me virei para ver ela marchando na minha direção com o Henrique seguindo atrás, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Então é assim que é, ela gritou antes que eu pudesse nem falar oi. Você destrói minha vida no tribunal e depois imediatamente começa a transar com minha amiga? Continuei carregando minhas ferramentas, não me envolvi.
Isso pareceu deixar ela mais furiosa. Letícia, Carlos. Sério? Aquela ratinha quieta que sempre teve ciúme do que a gente tinha. Ela estava surtando, fazendo cada vez menos sentido enquanto se agitava. Você jogou 11 anos fora por ela? Ela nunca vai te amar como eu amei. Foi aí que o próprio irmão dela apareceu. Aparentemente o Henrique tinha ligado para ele quando a Vanessa insistiu em vir para minha casa. Ele entrou na minha garagem bem quando ela estava gritando sobre como eu tinha roubado a amiga dela e arruinado a vida dela com minhas mentiras no tribunal. Vanessa, entra no carro, o irmão dela disse, pegando o braço dela. Agora. Não ouse ficar do lado dele, ela gritou, mas ele não estava aguentando. Eu vi os prints, Vanessa. Sei o que você fez. Você trouxe isso para si mesma. Ver a própria família dela se virar contra ela por causa das escolhas dela foi quase triste. Quase. Ela continuou gritando enquanto o irmão fisicamente a guiava de volta para o carro, fazendo ameaças sobre como isso não tinha acabado, como eu ia me arrepender de tudo. Mas a voz dela estava ficando menor, mais desesperada, como se ela finalmente tivesse percebendo que ninguém estava comprando o show de vítima dela mais. O Henrique não disse uma palavra o tempo todo, só entrou no carro dele e saiu assim que a Vanessa foi embora. Não vi nenhum dos dois desde então. A ordem de não contato expira ano que vem, mas sinceramente, duvido que eu vá ouvir falar dela de novo. Ela queimou todas as pontes que tinha, amigos, família, credibilidade, tudo por quê? Algumas noites com algum cara alto que claramente não valia o drama? Enquanto isso, eu tô construindo algo real com a Letícia. A gente se mudou junto mês passado, para uma casa que comprei com o dinheiro que originalmente tinha juntado para um casamento que nunca aconteceu. Às vezes penso naqueles 11 anos com a Vanessa e me pergunto se tinha sinais de alerta que perdi, bandeiras vermelhas que ignorei porque queria acreditar que a gente estava construindo algo junto. Mas na maior parte do tempo, só me sinto grato. Grato por ter descoberto quem ela realmente era antes da gente casar. Grato pela Letícia, que me mostrou como é a integridade quando importa. E grato que às vezes, quando as pessoas te mostram as verdadeiras cores delas, a lei realmente as responsabiliza por isso.